Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma exposição da Palavra do Senhor. Estou falando boa noite, mas pode ser boa tarde, pode ser pela manhã. O horário que você estiver ouvindo esta palavra, eu tenho certeza que é Deus levando ao seu coração para a edificação da sua vida. Nós louvamos muito a Deus pela equipe da igreja que tem trabalhado para a palavra chegar até você por meio desse canal, e louvamos a Deus por cada pregador também, o pastor Alberto, irmão Daniel, que tem também pregado a palavra do Senhor. Assim, nesse tempo que nós estamos passando, com algumas limitações, nós estamos sendo abençoados para a glória de Deus, e assim nós estamos crescendo na palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos continuar a exposição dos Salmos. Nós chegamos ao Salmo 137 com muita alegria, graças ao nome do Senhor. Deus tem nos dado força para pregar a sua palavra. Mas antes de nós lermos e expormos esses salmos, nós vamos orar a Deus para que Deus possa, por meio da sua palavra, falar poderosamente ao seu coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Senhor, Rei da glória, Deus eterno, é nessa hora, meu Pai, nós paramos as nossas vidas para dedicar, meu Deus, um tempo, ó Deus, em entendimento da sua palavra, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, vai ao encontro, meu Deus, de cada coração, para que seja transformado por meio da palavra do Senhor, ó Pai. Que quebre todos os empecilhos, para que essa palavra chegue, meu Deus, pura, saudável em cada coração, meu Deus. Que o Espírito do Senhor já possa estar trabalhando, meu Deus, em cada vida, para que a palavra do Senhor, Deus, venha estar, meu Deus, fortalecendo a cada um, dando ânimo a cada um, e o Senhor possa fazer a obra que o Senhor deseja em cada um. Abençoe, ó Deus, esse momento, para a honra e para a glória do teu santo nome. É que nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A leitura dos Salmos, o Salmo 137. Vamos fazer a leitura? Diz assim o texto. Às margens dos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, recordamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Canta-nos um cântico de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor na terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não proferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasaia, arrasaia a teus alicerces, filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os salmos são canções, canções proferidas por diversos salmistas, umas canções alegres, outras tristes, outras em forma de clamor, outras com lamentos e imprecações. O Salmo 137, nós podemos dizer que é uma canção triste, que envolve lamento, envolve confiança e imprecação. Aqui o salmista narra um período da história do povo de Israel, ou do povo de Judá especificamente, quando eles estiveram no cativeiro babilônico. Eles foram levados para ali no cativeiro por causa da desobediência à palavra do Senhor, porque eles abandonaram os mandamentos do Senhor e adoraram outros deuses e afastaram-se do Senhor.
Então, como Deus já havia profetizado, já havia falado a eles, Deus então cumpriu a sua palavra e então Deus então pega esse povo e leva ali como uma forma até mesmo de demonstrar sua disciplina ao seu povo. O salmista aqui, ele está contando uma parte triste na vida daquele povo, na vida do povo na qual era o povo de Deus, mas Deus quis tratar com o seu povo naquele tempo. O salmista, ele canta aqui um cântico de justiça. Ele mostra a condição que o povo estava, que o povo ficou no cativeiro, como eles tinham ainda esperança no Senhor ali, e como o Senhor também aplicaria a sua justiça na vida dos povos na qual causaram a eles os danos e levaram eles para o cativeiro. Eu quero dizer para você que nenhum cativeiro é bom. Todo cativeiro, todo confinamento é um momento de tristeza, né? Esse isolamento em si, ele causa mais mal do que bem. Mas é a maneira que Deus ele trata com o seu povo. A divisão desse salmo está do versículo 1 ao 4, do 5 ao 6 e depois, por último, né, do 7 ao 9. Então nós vamos então entrar no primeiro momento desse texto, na primeira parte desse texto, mostrando aqui, meus queridos, em primeiro lugar, vivendo a justiça de Deus, tá? Como que o povo viveu a justiça de Deus? Como que Deus aplicou a sua justiça no povo de Judá? Os 4 primeiros versículos, o salmista está aqui mostrando o período em que o povo esteve no cativeiro babilônico. Os versículos começam uma narrativa que o salmista lembra do período que o povo estava ali. O texto começa dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos e recordamos-nos de Sião. É interessante você pensar que as margens dos rios da Babilônia, ele está falando do rio Tigre e do rio Eufrates. São os 2 rios que passam ali pela Babilônia. E mostra como eles se encontravam diante ali do período que eles passaram no cativeiro. A palavra de Deus narra bem claro nesse versículo, eles estavam assentados à beira do rio, eles estavam chorando e eles também recordavam de Sião, da cidade do Senhor. Eles estavam abatidos, eles estavam com os seus corações entristecidos, porque eles estavam numa condição que não queriam estar, mas eles próprios proporcionaram isso nas suas vidas, aonde Deus permitiu que eles fossem para ali. E ali foi o lugar onde que eles se arrependeram, ali foi o lugar onde que eles realmente encontraram-se com Deus novamente. Eu entendo, meus irmãos, que, como eu já falei aqui anteriormente, nenhum isolamento é bom. É uma das piores coisas que existe na vida de uma pessoa. Ela está isolada, seja numa prisão, seja longe da família, seja no hospital ou em qualquer lugar, ou até mesmo na sua casa. O isolamento, ele causa tristeza, ansiedade, preocupação, medo. Muitas coisas vêm à mente daquele que se encontra em um ambiente de isolamento. Assim foi o povo de Judá. Eles estavam ali com seus corações entristecidos, sem cantar, estavam ali com seus corações fechados para aquele momento, porque eles estavam experimentando a justiça de Deus em suas vidas. O cativeiro do povo de Deus foi um cativeiro na qual o povo, inclusive, perdeu a alegria de cantar. Quando você olha para o versículo 2, o versículo 2 fala que nós, nos salgueiros que havia ali, nós penduramos as nossas harpas. A harpa era o principal instrumento que eles usavam para cantar, para adorar a Deus. Mas o texto diz que eles pegaram as suas harpas e eles penduraram nos salgueiros, porque já não tinha mais razão para cantar e nem para adorar a Deus,
porque não fazia mais sentido estar em terras estrangeiras adorando, porque perdeu ali o sentido de estar adorando. Lá em Isaías 24, versículo 8, o profeta, ele fala sobre esse momento de Israel. Ele fala assim, o som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou, a harpa cheia de júbilo estava muda ou está muda. Então, os babilônicos ali vendo aquela situação, eles pedem também para que o povo de Deus cante uma canção para eles. Está no versículo 3. Eles pedem àqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, os que nos oprimiam pediam que se alegrássemos, cante-nos um cântico de Sião. Mas o salmista, ele narra qual foi as palavras que na qual aquele povo respondeu para os seus opressores, para os seus sequestradores, posso dizer assim. Eles disseram para o povo da Babilônia, mas como entoaremos um cântico do Senhor em terras estrangeiras? Não tem sentido, não tem propósito, a alegria se acabou, não há mais alegrar-se, pois não estamos mais em Sião, na cidade na qual foi destruída pelo fogo, foi derrubado seus muros, e então eles não encontram mais alegria, porque eles se encontram no cativeiro, ali onde que Deus permitiu levar eles para tratar com as suas vidas. E foi ali no cativeiro que eles aprenderam que eles eram felizes e não davam valor. Foi ali que eles descobriram que eles eram abençoados e não agradavam a Deus. Foi ali que eles entenderam que eles tinham tudo e na qual eles não deram a devida atenção à palavra do Senhor. Dá para prestar atenção o quanto foi necessário Deus isolar aquele povo durante um período de 70 anos para eles reconhecer o favor de Deus na vida deles. Eu quero entender com você que há momentos em nossa vida que Deus vai aplicar a sua justiça em nossa vida, de maneira tal que nós possamos estar novamente em caminhos retos e reconhecer que nós erramos. E nós devemos nos arrepender-se diante do Senhor, nos converter novamente diante do Senhor. Mas esse salmo também, ele nos leva a pensar também nesse cântico de justiça, que é o tema desse salmo, a vivermos com fidelidade ao Deus da justiça. Olhando para o versículo 5 e o versículo 6, é como se fosse uma canção que o salmista está fazendo a Jerusalém. E aqui o salmista ele vai expressar a sua fidelidade a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar de adoração ao Deus da justiça. Ali eles encontravam em terras estrangeiras, longe de Sião, longe daquilo que Deus preparou para eles, para que eles pudessem estar adorando. Mas o salmista declara que ele não vai esquecer de Jerusalém. Ele não vai esquecer de Sião. Ele diz no versículo 5, ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Olha, é interessante como o salmista, ele amava Jerusalém. É interessante que, mesmo estando em terras estrangeiras, mesmo não tendo sentido mais para cantar, para tocar a sua harpa, ou talvez o seu tamborim, os instrumentos de adoração, o salmista declara que ele não vai esquecer de Jerusalém. Ele não vai esquecer do Senhor, porque o sentido na vida do salmista é adorar ao Senhor, mesmo distante do Senhor. Ele fala, ele trata aqui duas imprecações na sua vida se ele não cumprir com o seu voto, com o seu propósito. A primeira coisa que o salmista fala, e está no versículo 5, quando ele fala que ele diz que se ele
esquecer de Jerusalém, ele quer que a sua mão direita se atrofie. Olha, é interessante nós observarmos isso, porque ele fala, olha, eu não vou esquecer de ti, eu quero que minha mão se atrofie se assim eu fizer. Ele diz no versículo 6 também, que ele quer que a sua língua prenda ao paladar ou ao céu da sua boca, se ele não lembrar de ti, se ele não proferir que Jerusalém é a cidade, é a sua maior alegria. Então o salmista aqui, ele está fazendo votos, mas ao mesmo tempo ele está com o seu coração de fidelidade ao Deus da justiça, porque o seu coração não vai esquecer dos momentos de alegria que ele teve com o Senhor. Jerusalém, Israel, o povo de Deus, o povo de Judá, eles eram conhecidos como povo que se alegrava por causa das vitórias, por causa da adoração a esse Deus maravilhoso. Então ele deixa claro que ele vai permanecer fiel. Pode acontecer o que for, mas ele vai continuar proferindo a sua confiança no Senhor. Ele prefere que coisas aconteçam na sua vida do que deixar a fidelidade ao Senhor, seu Deus. Como é interessante. Muitas das vezes, depois que nós desviamos, que nós afastamos dos caminhos do Senhor, é que nós vamos perceber o quanto era bom estar na fidelidade do Senhor. Mas isso mostra para nós que é o momento também de nós recobrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. É o momento de nós também entender que nós somos servos fiéis ao Senhor. Aonde quer que estivermos, ou no serviço, ou em casa, ou na escola, ou com qualquer outro lugar que Deus nos permitir que nós vá, nós temos que entender que Deus, Ele quer ver em nós a sua fidelidade. Ele quer ver em nós realmente um coração firme e fiel ao Senhor. Porque o coração fiel ao Deus da justiça é um coração na qual está firmado na presença do Senhor. Lá no 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu quero dizer para você que o apóstolo Pedro fala que mesmo que nós estamos nesse mundo como estrangeiro, como peregrinos, nós devemos manter fiel a Deus, longe dos pecados desse mundo, longe dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa carne. Foi isso que o salmista estava proferindo. A sua alegria não eram os prazeres da Babilônia, a sua alegria era Sião, era a presença do Senhor, era onde que ele entoava os cânticos verdadeiros ao Senhor, porque ele se sentia realmente cidadão ali do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos adorar ao Deus dos céus. Nós devemos prestar fidelidade, não é somente aos homens aqui, mas a nossa fidelidade que supera qualquer outra fidelidade, é a fidelidade ao Deus do céu. É ali que é a nossa casa, é ali que é a nossa Sião, é ali que é a nossa Jerusalém, que Deus espera de cada um de nós. Eu queria ler um texto em Hebreus, no capítulo 11, até o versículo 16, onde fala: todos estes, falando dos que viveram pela fé, né? Todos estes que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-nos de longe e de longe nos saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrinos na terra. Os que assim falaram e mostraram que estão buscando uma pátria, se estivesse pensando naquilo de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Eu quero dizer para você que Deus, assim como Deus preparou para aqueles
homens da fé, mulheres de fé, que viveram aqui olhando para os céus, nós também devemos estar olhando para Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Em último lugar, esse salmo ele vai nos levar a um clamor por justiça, ou pela justiça de Deus. Do versículo 7 ao versículo 9, o salmista agora está clamando para que Deus faça justiça contra os seus inimigos, contra aqueles que ajudaram a destruir a cidade, os muros e levar o povo de Deus cativo ali. Ler esses últimos versículos, esses 3 últimos versículos, para nós que muitas das vezes só gostamos de textos que falam sobre a graça, mas quando olhamos para esses 3 versículos imprecatórios, versículos que na qual profere maldição contra um povo, muitas das vezes difícil de entender. Mas o salmista realmente, ele não estava aqui de si mesmo querendo amaldiçoar, mas ele estava aqui confiado na justiça do Senhor. Então quero chamar a sua atenção que o salmista está pedindo ao Senhor para que não esqueça ali dos seus inimigos. Então ele começa o versículo 7 falando assim: Senhor, lembre-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasaia, arrasaia até os alicerces. Aqui o salmista ele está lembrando do momento de quando Jerusalém, lá no ano 595, naquele período onde que Jerusalém foi invadida e foi cercada e invadida pelos babilônicos, e ali os edomitas fizeram aliança com o povo de Deus para assim sitiar e para destruir a cidade e levar cativo o povo de Deus. E ali ficam os edomitas do lado da cidade, dizendo para os babilônicos: arrasaia, arrasaia. E é triste olhar para esse contexto, porque os edomitas, quer ou não, eles eram irmãos do povo de Jacó, o povo de Israel, que é de Edom, Esaú. E então, aquele povo, naquele tempo, foi também instrumento para a destruição de Jerusalém, do povo de Deus ser levado para a Babilônia. E eu quero entender com você que o salmista está dizendo: lembra-te dos edomitas, do dia do Senhor, do dia da destruição, quando eles clamavam: arrasaia. Os edomitas fizeram aliança para destruir e matar muitos dos povos de Deus. Eu quero lembrar com você uma parte muito triste desse período. O dia de Jerusalém foi um dia o dia da destruição da cidade, dos muros, o dia que as moças foram estrupadas, o dia que as grávidas foram mortas, o dia que as crianças foram pisoteadas nas ruas de Jerusalém, os jovens e os homens nobres foram levados ali para a Babilônia. Os que escapavam do cerco, os edomitas, matavam a espada e assim causaram grande destruição no povo de Deus. Os edomitas, eles são lembrados pelo profeta Obadias. Lá no só tem um capítulo 1, ele lembra disso, que também chegará o dia do julgamento de Edom. Lá em Obadias, capítulo 1, versículo 11, fala para o povo de Edom: no dia em que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens dele, falando do povo de Israel, os estrangeiros entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Vocês fez exatamente com eles. Vocês não deviam ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Versículo 3 fala: não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter
estragado ou o sobrevivente no dia da sua aflição. Esse é o texto na qual, meus irmãos, já profere a justiça de Deus sobre o povo de Edom. Mas os dois últimos versículos, onde que fecha aqui o texto, fala da Babilônia. Ele fala, ó filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Aqui o profeta está deixando, o salmista está deixando bem claro, que o pedido de justiça dele ao Senhor é que Deus faça com que a Babilônia seja destruída e que ele sabe que feliz vai ser aquele que Deus usar para destruir a Babilônia. O último versículo, que é o versículo 9, ele é mais pesado ainda quando ele fala: feliz aquele que pegar os teus filhos e magá-lo contra a pedra. Não, nada é um pedido, nós devemos entender, nada é vingança, nada é um plano para destruir o inimigo, mas é um juízo de Deus, é Deus que faz o seu juízo. Em Jeremias capítulo 51, versículo 56 diz: um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados, seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. É interessante, salmo maravilhoso, um salmo onde que nós observamos em todo o tempo Deus exercendo a sua justiça, Deus trabalhando a sua justiça sobre o seu povo. Muitas das vezes nós temos um coração muito vingativo, nós queremos e fazemos as coisas acontecer, enquanto nós temos um Deus que ele faz isso por nós, ele cuida de nós. Nós não precisamos colocar as mãos em nada, nós não precisamos agir por conta própria, nem ter desejos maus contra as pessoas. Nós temos que confiar ao Deus da justiça, ao Senhor sobre todas as coisas. Quero fechar com vocês dizendo que nesses salmos que Deus, ele também cuida dos seus filhos, assim levando-nos a viver uma vida de retidão. Cristo nos ensinou isso lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, no Sermão do Monte, a viver uma vida de justiça diante do Senhor, a viver uma vida de retidão. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós devemos entender também que Deus espera que nós tenhamos fidelidade a Ele, não nos desviando pelos caminhos desse mundo, mas continuando firme nos caminhos do Senhor. Nós devemos entender que o Senhor, Ele não espera de nós a nossa própria vingança, mas nós devemos confiar ao Deus e clamar a Ele para que Ele faça justiça no seu tempo, e é nele que nós devemos confiar. Como que você tem confiado no Senhor? Como tem sido a sua vida? Você realmente tem cantado a justiça do Senhor? Você tem entoado cânticos de adoração a Deus pela justiça dele? Se for isso, amém. Se não for, aprende a confiar no Deus da justiça, porque Ele quer tanto que nós vivamos numa vida reta, como Ele quer também que você confie plenamente e seja fiel a Ele como Deus da justiça. Nós vamos orar nesse momento pela sua vida, para que o Senhor, cada dia mais, te leve você a estar entoando a esse Deus, como esse salmista fez, mesmo tendo que silenciar a sua harpa, mas continuar confiando no Deus da justiça. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós nesse momento, ó Deus, nós louvamos pela Tua palavra. Ela nos ensina, meu Deus, a viver uma vida reta diante do Senhor, ao Deus da justiça.